Se eu te contar que afundei um barco aqui na ilha de Marajó com o meu abusador e de tantas outras meninas, dentro, você acreditaria? Pois foi assim que consegui minha liberdade aos 18 anos, nas águas traiçoeiras do rio Amazonas. Ainda escuto o barulho da madeira estralando quando bateu nas pedras, o grito abafado vindo da cabine trancada, e o silêncio pesado que veio depois, quando só restou a escuridão da noite e o rio engolindo tudo. Num momento, eu era uma prisioneira sem esperança num barco pesqueiro. No outro, uma sobrevivente boiando numa canoa improvisada, com duas outras moças tremendo de frio e medo. Naquela noite, eu matei um homem. Um homem que tinha comprado meu corpo de meu próprio tio por uma dívida de jogo, que me trancava numa cabine fedida quando não estava me usando, que me marcou com essa cicatriz no braço esquerdo para mostrar que eu era propriedade dele. Não, minha filha, eu não me arrependo. Há males que só a água do rio pode limpar. Meu nome é Jandira Trindade Cardoso. Tô com 78 anos nas costas agora. E cada ruga desse rosto conta uma história diferente. Os cabelos estão quase todos brancos, mas ainda tem uns fios pretos teimosos que se recusam a se render pro tempo, igualzinho o resto de mim. As mãos tão marcada pelo trabalho duro, calejada de tanto remar, de tanto trançar palha, de tanto curar ferida com as ervas que conheço. Moro até hoje em Afuá, pedacinho do Marajó que muita gente chama de Veneza Marajoara, por causa das ruas de madeira suspensas sobre a água. Daqui da minha varanda, consigo ver o encontro dos rios e, às vezes, quando o vento tá certo, até escuto o barulho dos barcos pesqueiros chegando. Hoje não tenho mais medo desse som, mas teve um tempo que só de ouvir motor de barco grande, meu coração já disparava que nem tambor de carimbó. E você que está me ouvindo agora, já enfrentou águas turbulentas na sua vida? Quero conhecer você que está ouvindo minha história. Me conta aqui embaixo nos comentários seu nome e de que cantinho desse Brasil você está me ouvindo. Quem sabe você não conhece esse pedaço de paraíso chamado Afuá. É um lugar mágico, onde até a chuva tem hora marcada. Quando chove, a gente só escuta o tamborilar da água no telhado de zinco. Um som que embala os sonhos e também os pesadelos. Aqui não tem carro, viu? Todo mundo anda de bicicleta ou a pé, pelas ruas de madeira que faz um barulhinho gostoso quando a gente pisa. Tec, tec, tec. É o som de Afuá, misturado com o cantar dos pássaros e o motor dos barquinhos que chegam com peixe fresco todos os dias. Muita gente não conhece a vida no norte do Marajó, esse pedaço de Brasil onde a gente acorda e dorme seguindo o ritmo das marés. Aqui, a lua não é só um enfeite no céu. Ela dita quando a água vai subir ou descer, quando é hora de pescar ou hora de se recolher. As casas, igual a minha, são tudo de madeira, levantadas em palafitas para quando o rio resolve entrar e visitar. No inverno amazônico, quando chove sem parar, parece que a gente mora em cima d'água mesmo. Já no verão, dá para ver a terra embaixo, as crianças brincando na lama, os caranguejos passeando. É engraçado, sabe? Hoje eu sou essa velha que todo mundo respeita, que as mães trazem os filhos doentes para serem curados com minhas garrafadas, com meus chá de erva do mato. Ninguém imagina que essa mesma mão que abençoa a cabeça de criança já segurou um facão para cortar corda de âncora, já mexeu em bússola para desregular, já sabotou o motor de barco. Ninguém imagina que esse andar meio mancado não é só de velhice. É de uma queda que levei quando pulei daquele barco maldito na primeira tentativa de fuga, que deu tudo errado. E a risada forte que tenho? Ah, essa é a herança da minha mãe, Dona Filomena, que mesmo na maior dureza da vida, tinha uma gargalhada que sacudia as paredes da nossa palafita. Nasci em 1947, filha de pescador, cresci molhada de rio até o joelho. Em Marajó, criança aprende a nadar antes mesmo de andar direito. A gente brincava nos igarapés, pescava camarão com peneira de palha, corria atrás de pássaro. Era uma vida simples, mas era boa. Papai saía com a canoa todo dia antes do sol nascer e voltava quando ele já estava se pondo, cheirando a peixe e a suor honesto.
Mamãe era parteira, conhecia todas as ervas da floresta, sabia qual curava a ferida, qual baixava a febre, qual ajudava a mulher a parir com menos dor. Foi com ela que aprendi a escutar as plantas, a entender que cada folha tem seu segredo, cada raiz tem sua força. Cresci entre os furos e igarapés, aprendendo que a água pode dar vida e também pode tirar. Vi muita gente ser levada pela correnteza traiçoeira, por jacaré, por cobra grande que dizem que habita nas profundezas do rio. Aqui a gente aprende cedo a respeitar o que não se pode controlar: o rio, a chuva, a maré. E também os homens poderosos, que nem o rio, podem levar tudo embora num sopro quando querem. Foi o que aconteceu comigo quando tinha 15 anos. Naquela época, Afuá não era o que é hoje. Era só um punhado de casas espalhadas, muito isolamento, muito pouca gente de fora vindo. Não tinha delegacia, não tinha médico, não tinha ninguém a quem recorrer quando a desgraça batia na porta. A lei que valia era a do mais forte, do que tinha barco maior, do que comprava a maior quantidade de açaí ou de camarão. E esses homens achavam que podiam comprar tudo, inclusive gente. Às vezes ainda acordo suada no meio da noite ouvindo o barulho daquele motor. Tum, 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 tum. Um som pesado, diferente dos barquinhos daqui. Era o Sereia Veloz, o barco pesqueiro do Capitão Guto, que encostava aqui em Afuá a cada 2 meses mais ou menos. Ele vinha trazer mercadoria que não tinha por aqui: tecido, querosene, remédio, cachaça. E voltava carregado de peixe seco, camarão, açaí, farinha. Lembro de ficar olhando aquele barco grande, pintado de azul desbotado, com o nome escrito em letra torta na lateral. Não sabia que um dia aquela embarcação ia ser minha prisão por 3 anos. Parece coisa de romance triste, né? Dessas histórias que a gente escuta e pensa, isso não acontece de verdade. Mas acontece sim, minha filha. Acontecia muito naquele tempo e aposto que ainda acontece hoje em lugar que o olho da lei não alcança. Jovem trocada por dívida, vendida como se fosse saco de farinha, tratada como se não fosse gente. Lembro do dia que meu tio chegou em casa, com bafo de cachaça, olho vermelho de quem tinha chorado ou bebido demais. Até hoje não sei qual dos dois. Falou que tinha perdido dinheiro no jogo, que estava devendo para o Capitão Guto, que não tinha como pagar, e que o capitão tinha interesse em levar uma ajudante para o barco. Mamãe, que já estava doente naquela época, tentou impedir. Disse que não, que eu era só uma menina, que preferia vender a casa, vender tudo que tinha. Mas o que ela podia fazer? Fraca de tanto tossir, com 3 filhos pequenos para cuidar depois que papai morreu naquele acidente de pesca. Meu tio era o homem da casa agora, e naquele tempo a palavra do homem era lei. Lembro do abraço dela na despedida, tão apertado que parecia que ia me quebrar as costelas. Seja forte como o rio, minha filha, ela sussurrou no meu ouvido. O rio sempre encontra seu caminho, mesmo quando tem pedra no meio. Eu não sabia o que me esperava naquele barco. Achava que ia limpar, cozinhar, ajudar com o peixe. Trabalho duro, mas honesto. Ah, como eu era inocente. Mas antes de contar como me tornei prisioneira naquele barco maldito, preciso contar como a vida nas águas pode ser generosa e cruel ao mesmo tempo. Como aprendi a sobreviver num mundo onde mulher valia menos que uma rede de pesca rasgada, onde menina era moeda de troca, onde o grito que o rio engole nunca é escutado por ninguém na terra firme. O dia que subi pela primeira vez naquele barco, o céu estava carregado daquelas nuvens pesadas que a gente sabe que vai desabar uma tempestade. Era um presságio, talvez. Mamãe sempre dizia que a natureza manda sinal, que é só a gente prestar atenção. Levei pouca coisa comigo. Uma trouxa de roupa, um pente de madeira que era da minha avó, um santinho de Nossa Senhora dos Navegantes que mamãe me deu para proteger. Santinho que o capitão jogou no rio assim que entramos em água mais funda, longe dos olhos de quem ficou em terra. Aqui não tem santo que te proteja, só eu, ele disse, com aquele sorriso que mostrava um dente de ouro do lado esquerdo.
Foi a primeira vez que senti aquele frio na barriga, aquele medo que parece que vai congelar o sangue. Mas não foi a última. Longe disso. Aquele homem, com suas mãos grande e calejada, barba sempre por fazer e cheiro de peixe misturado com suor e cachaça, se tornou o dono dos meus pesadelos pelos anos que seguiram. Em terra, as pessoas respeitavam ele, chamavam de Capitão Guto, com uma reverência na voz. No barco, longe dos olhar curioso, ele era só um bicho, um predador, um monstro que se alimentava do medo das meninas que ele comprava pela região. Já vi muito nessa vida para saber que nem todo mal tem explicação. Tem gente que é ruim porque aprendeu a ser assim, tem gente que teve uma vida sofrida e repete o sofrimento com os outros. Mas tem gente que parece que já veio ao mundo com a maldade plantada dentro, sabe? Que faz o mal não por necessidade, não por ignorância, mas porque sente prazer nisso. Capitão Guto era desse tipo. Às vezes, quando tô sozinha, olhando o rio daqui da minha varanda, ainda me pergunto se ele nasceu assim ou se a vida no mar, longe de tudo e de todos, foi transformando ele naquele demônio disfarçado de homem. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão você não vai entender como uma menina ribeirinha acaba prisioneira num barco, e depois, com as próprias mãos, manda pro fundo do rio o homem que destruiu sua juventude. Porque uma coisa eu aprendi: a maldade não nasce do nada, e a coragem também não. São que nem as plantas da beira do rio, crescem devagar, sem a gente nem perceber, até que um dia já tomaram conta de tudo. Nasci numa palafita simples lá pros lados de Chaves, antes de vir para Afuá. Era uma casa pequena, mas arrumadinha, que minha mãe, Dona Filomena, cuidava com um zelo de santa. As paredes eram de madeira tirada da mata, o teto de palha de buçu bem trançadinha para não vazar quando chovia. E olha que chove muito por essas bandas. Não tinha cama não, a gente dormia em rede mesmo. A minha era uma rede de algodão vermelho que mamãe tinha tingido com urucum. De noite, a luz vinha das lamparinas de querosene, que deixava tudo meio alaranjado, dançando sombra nas paredes. No canto da sala, o fogão a lenha ficava aceso quase o dia todo, cozinhando peixe, esquentando água para chá, ou só espantando os mosquitos mesmo. Meu pai, seu Raimundo, era um homem de poucas palavras, alto, forte, pele escura de tanto sol, mão calejada de tanto puxar rede. Saía todo santo dia antes do sol raiar com sua canoa. Às vezes voltava só quando já estava escurecendo. Pescava de tudo: pirarucu, tambaque, tucunaré, mas o que dava mais dinheiro era o camarão. Eu ia com ele desde os 7 anos. Aprendi a remar, a jogar tarrafa, a conhecer onde o peixe gostava de se esconder. Papai Num era de fazer carinho, de dar beijo, dessas coisas. Mas o jeito dele mostrar amor era ensinando. Jandira, fica de olho onde a água faz aquele redemoinho pequeno. Ali tem camarão, ele dizia. Ou então, olha o jeito que essa nuvem tá. Vai chover forte logo mais. Temos que voltar. Já mamãe, mamãe era diferente. Dona Filomena era dessas mulheres que parece que sabe tudo. Conhecia cada erva da mata, cada raiz que curava, cada folha que servia para chá. Era parteira respeitada, as mulheres vinham de longe para ela ajudar no parto. Vi ela salvar muita vida com esses conhecimentos. Tinha uma quentura no olhar dela, um carinho nas mãos quando passava no meu cabelo. Mesmo cansada depois de um dia pegando peso, tratando doente, cuidando dos meus irmãos pequenos, ela sempre achava força para contar história antes da gente dormir. História de boto que vira homem bonito nas festas, de cobra grande que mora no fundo do rio, de curupira que protege a floresta. Eu tinha 3 irmãos mais novos, Joaquim, que era 2 anos mais novo que eu, e os gêmeos, Sebastião e Severino, que vinham 6 anos depois. Era um pestinha, vivia correndo, pulando na água, pegando rã, fazendo arte. Eu ajudava a mamãe a cuidar deles desde cedo. Lavava a roupa, varria o assoalho de madeira, ajudava a cozinhar.
Quando não estava ajudando em casa, estava com papai na pesca ou com mamãe aprendendo sobre as ervas. A escolinha que frequentei era só uma sala, com bancos de madeira e uma professora que vinha da cidade grande. Estudei até onde deu. Aprendi a ler, escrever, fazer conta. Mas lá, pelos 12 anos, tive que parar. A necessidade falava mais alto e eu precisava ajudar em casa. Mas mamãe sempre dizia: o que você aprende com os livros, ninguém tira de você. E ela estava certa. Foi por saber ler que, anos depois, consegui entender os mapas náuticos do Capitão Guto, as anotação de rota, as marcação de onde tinha pedra submersa. Foi esse conhecimento que salvou minha vida. Nossa vida era simples, mas tinha suas alegrias. As festas do Divino eram o momento mais esperado do ano. A gente enfeitava tudo de fita colorida, as mulheres faziam comida para uma multidão, os homens tocavam tambor e viola. Dançava-se carimbó a noite toda, até o suor escorrer e os pés doerem. Era nessas festas que as moças conheciam os rapazes, que os namoros começavam, que as promessas eram feitas. Lembro de uma dessas festas. Eu devia ter uns 13 anos, quando mamãe me pegou olhando admirada para um comerciante de fora, todo cheio de anel de ouro nos dedos. Não confia em homem que usa anel de ouro nos dedos sujos, minha filha, ela disse baixinho só para mim ouvir. Quem trabalha de verdade não tem tempo de ficar mostrando riqueza. Na hora fiquei com vergonha, achei que era implicância dela. Só muito tempo depois entendi que ela estava me dando um dos ensinamentos mais valiosos da vida. Pena que esqueci dele quando mais precisava. Outro costume que tinha por aqui era o ritual de iniciação das meninas na arte da pesca. Quando a gente ficava moça, tinha a primeira vez sangrando. Os mais velhos levavam a gente numa canoa especial, toda enfeitada com flor e fita. Remavam até um lugar sagrado no rio, onde diziam que a mãe d'água morava, e ali a gente tinha que pescar nosso primeiro peixe sozinha. Se o peixe fosse grande, diziam que a vida seria próspera. Se fosse pequeno, seria uma vida simples, mas feliz. Se não pescasse nada... Bem, ninguém gostava de falar sobre isso. No meu ritual, pesquei um tucunaré tão grande que mal consegui puxar para a canoa. Todo mundo comemorou. Disse que eu teria uma vida de fartura e respeito. Ah, como o destino gosta de pregar peça na gente. Os anos 60 foram duros para o povo ribeirinho. A gente vivia isolado do mundo, sem luz elétrica, sem posto de saúde, sem delegacia, sem nada. Notícia do resto do Brasil chegava com semanas de atraso, pelos barcos que passavam. A gente nem sabia direito quem governava o país, que lei tinha mudado, que direito a gente tinha. Só sabia que estava cada vez mais difícil vender o peixe por preço justo, que o custo das coisas que vinha de fora estava subindo, que as doenças estavam mais difíceis de curar só com erva. Nessa época, quem mandava mesmo eram os donos de barco grande e os comerciantes. Eles decidiam quanto pagavam pelo nosso peixe, pelo nosso açaí, pela nossa farinha. Eles traziam as mercadorias que a gente não produzia: sal, açúcar, querosene, remédio, tecido, e cobravam o que queriam. Se alguém reclamasse, simplesmente não vendiam mais para essa pessoa, ou não compravam mais dela. Era um poder absoluto. E o pior, não tinha para quem reclamar. A autoridade mais próxima ficava a dias de viagem, e mesmo assim, geralmente estava do lado de quem tinha mais dinheiro. Foi nesse mundo que a desgraça bateu na nossa porta quando eu tinha 14 anos. Papai saiu para pescar numa manhã de março, tempo de chuva forte. Eu queria ir junto, mas ele disse que a maré estava estranha, que era melhor eu ficar. Nunca mais vi ele voltar. Uma tempestade pegou ele de surpresa, virou a canoa e papai se afogou. O corpo só apareceu 3 dias depois, inchado, já começando a... Bom, não preciso entrar em detalhe. Foi o primeiro grande sofrimento da minha vida. Ver aquele homem forte, que para mim era quase como uma força da natureza, reduzido àquilo, me quebrou alguma coisa dentro do peito. A dor da perda foi só o começo. Logo veio a necessidade, a fome batendo na porta. Mamãe fazia o que podia com suas ervas e seus partos, mas não era suficiente para sustentar 4 filhos.
Joaquim, meu irmão, tentou assumir o lugar de papai na pesca, mas era muito novo, não conhecia o segredo do rio, não tinha a força necessária. Eu ajudava como podia, pescando camarão, vendendo erva que colhia com mamãe, lavando roupa pra gente de mais posse. Mas era pouco, muito pouco. Foi quando apareceu meu tio Juvenal, irmão mais novo do meu pai. Ele morava em Belém, fazia anos que não víamos. Chegou dizendo que soube da morte do irmão, que vinha para ajudar a cuidar da família. No começo, foi um alívio. Um homem na casa de novo, alguém para pescar, para consertar o telhado que vivia vazando, para espantar os moleque que viviam mexendo com Joaquim. Mas logo vimos o outro lado dele. Bebia todo o dinheiro que conseguia, desaparecia por dias, voltava com cheiro de cachaça e mulher barata. Brigava por qualquer coisa, quebrava o pouco que tínhamos, gritava com mamãe. O pior era o jogo. Tio Juvenal era viciado em jogo de cartas. Apostava tudo o que tinha e o que não tinha também. Nas noites de jogo, que acontecia num barracão perto do porto, ele perdia até a dignidade. Foi numa dessas noites que ele conheceu o capitão Guto, Augusto Ferreira, dono do Sereia Veloz, o maior barco pesqueiro que aportava em Chaves. Um homem que todo mundo respeitava na frente e temia por trás, conhecido por sua mão pesada com os pescadores que trabalhavam para ele e por seu olho para as moças novas da região. Minha gente, contar essa parte da história me deixa com um nó na garganta até hoje. Se essa história está tocando você de alguma forma, considere dar uma ajudinha para o canal Vovós do Brasil continuar trazendo essas histórias de vida que precisam ser contadas. É só clicar no botãozinho Valeu Demais que aparece embaixo do vídeo, parece uma moedinha com um coração. Você escolhe o valor, pode ser pouquinho mesmo, o que seu coração mandar. Esse dinheirinho ajuda a equipe a visitar mais vovós pelo Brasil, comprar equipamento melhor e continuar dando voz para quem viveu histórias que muita gente prefere esconder debaixo do tapete. Se não puder ajudar hoje, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Já será uma grande ajuda, minha querida. Tio Juvenal foi acumulando dívida com o capitão Guto. Primeiro pequenas, depois maiores. Apostava mais do que podia pagar, sempre achando que a próxima mão de cartas ia ser a salvação. Não era. Uma noite, ele apostou a nossa canoa, a última lembrança de papai que tínhamos. Perdeu. Depois, apostou o direito de pesca no melhor trecho do igarapé que passava perto de casa. Perdeu também. Chegou um ponto que ele não tinha mais nada material para apostar. Foi quando o capitão propôs algo diferente. Nunca vou esquecer daquela manhã. Acordei com barulho de discussão na cozinha. Era mamãe e tio Juvenal. Ela chorava, implorava. Ele gritava com a voz pastosa de quem tinha bebido a noite toda. Fiquei escutando escondida atrás da porta. Você não pode fazer isso, Juvenal. Ela é só uma menina, pelo amor de Deus. Mamãe soluçava. Raimundo se reviraria no túmulo se soubesse. E o que você quer que eu faça, Filomena? O homem vai me matar se eu não pagar. Já me deu prazo demais, tio gritava, batendo o punho na mesa. E não é como se fosse para sempre. Ela vai trabalhar no barco um tempo, até pagar a dívida. Depois volta. Trabalhar? Mamãe deixou escapar uma risada amarga. Você acha mesmo que é só trabalhar que ele quer dela? Você sabe o que acontece com as moças que sobem naquele barco? Nenhuma volta a mesma, isso quando voltam. Senti um frio na barriga quando entendi que falavam de mim. Que eu seria a moeda para pagar a dívida do meu tio com o capitão Guto. Na hora, pensei em fugir, em me esconder na mata, em pedir ajuda para algum vizinho. Mas para onde ia? Quem ia me abrigar contra a vontade do homem da casa? E se eu fugisse, o que aconteceria com mamãe e meus irmãos? O capitão era conhecido por não perdoar quem lhe devia. Naquela mesma tarde, o capitão Guto apareceu em casa. Alto, forte, barba por fazer, cheiro de suor misturado com perfume barato. Os dedos cheios de anel de ouro, exatamente como mamãe tinha me alertado anos atrás. Olhou para mim de um jeito que me fez sentir suja por dentro, como se tivesse me despido só com os olhos.
Essa é a moça? Perguntou pro meu tio, me examinando como quem avalia uma cabeça de gado. Tá bom. Meio magrela, mas dá pro gasto. Vai ter que aprender a cozinhar melhor do que sua mãe e a ser mais acolhedora com o capitão, se é que me entende. E soltou uma risada que até hoje ressoa nos meus pesadelos. Tive 2 dias para me preparar. 2 dias de choro escondido, de raiva engolida, de medo crescendo na barriga igual uma cobra enrolada. Mamãe tentou de tudo. Ofereceu suas ervas mais valioso, propôs trabalhar de graça pro capitão, até se ofereceu no meu lugar, doente do jeito que tava. Nada adiantou. O acordo já estava feito, e como diziam por ali, palavra de homem não volta atrás. Na manhã da partida, mamãe me ajudou a arrumar a trouxa pequena com o pouco que eu tinha. 2 mudas de roupa, o pente de madeira que era da minha avó, um vidrinho com óleo de copaíba para passar nos machucados, que ela bem sabia eu ia ter. Me deu também um santinho de Nossa Senhora dos Navegantes, proteção para os que andam sobre as águas. Filha, escuta bem o que vou te dizer. Ela falou baixinho enquanto me ajudava a trançar o cabelo uma última vez. Vai ser difícil, vai doer, vai parecer que não tem fim, mas você é forte como o rio na cheia. Parece calma por cima, mas por baixo tem uma correnteza que arrasta tudo. Aprenda, observe, guarde tudo aqui dentro. Ela apontou para minha cabeça. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E um dia, quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. O rio sempre encontra seu caminho para o mar, não importa quantas pedras tentem impedir. A despedida foi a parte mais difícil. Mamãe me abraçou tão forte que senti cada osso do corpo dela. Tava tão magra, tão fraca da tosse que não passava. Joaquim, meu irmão, prometeu cuidar dela e dos gêmeos. Os pequenos, Sebastião e Severino, nem entendiam direito o que estava acontecendo, só sabiam que a irmã mais velha estava indo embora e choravam sem parar. Tio Juvenal nem apareceu para se despedir. Deve ter ido se esconder no bar, afogando a culpa em mais cachaça. Quando subi a rampa para o barco, senti que estava deixando para trás não só minha família, mas minha vida inteira, minha inocência, meu sonho. O capitão Guto me esperava no convés, com aquele sorriso que mostrava o dente de ouro. Bem-vinda ao Sereia Veloz, sua nova casa, ele disse, passando o braço pelos meu ombro de um jeito que já me fez encolher por dentro. Espero que goste de aventura, porque você vai conhecer muito o rio antes de voltar a ver sua família, se é que vai voltar. O barco começou a se afastar da margem, e fiquei olhando minha mãe e meus irmãos ficando cada vez menores, até sumirem na curva do rio. Só então deixei as lágrimas caírem de verdade. Não sabia naquele momento que aquela seria a última vez que veria mamãe com vida. Não sabia que os próximos 3 anos seriam um inferno flutuante, que eu ia conhecer o pior que um ser humano pode fazer com outro. Mas também não sabia que, dentro de mim, já estava crescendo a semente da resistência, da vingança, da sobrevivência a qualquer custo. Naquela tarde, quando já tínhamos deixado Chaves bem para trás, o barco ancorou numa parte isolada do rio, sem nenhuma casa por perto. O capitão mandou todo mundo sair da cabine principal e ficar no convés. Senti o olhar dos outros pescadores, uns com pena, outros com uma fome no olhar que me assustou. Foi ali que entendi pela primeira vez o que realmente significava ter sido vendida para o capitão Guto. O Sereia Veloz não era um barco grande se comparado com os navios que a gente vê hoje em dia, mas para os padrão daquela época era imponente. Tinha umas 25 braças de comprimento, pintado de azul desbotado, com o nome escrito em letra torta na lateral. O convés principal era aberto, cheio de rede de pesca, balde, caixa de isopor para guardar o pescado. Na parte de baixo ficava o porão de carga, onde ele transportava de tudo: peixe salgado, farinha, açaí, castanha e também mercadoria que vinha de Belém para ser vendida nos povoados.
Na parte de trás tinha a cabine de comando, onde ficava o leme, as bússolas, os mapas e um rádio velho que mais chiava que funcionava. Do lado tinha o quarto do capitão, o único com porta que trancava. Na frente, embaixo do convés, ficava um espaço apertado com rede onde a tripulação dormia. 5 homens, todos escolhidos a dedo pelo capitão Guto, homem de confiança dele ou que devia um favor. E tinha um quartinho minúsculo, que mais parecia um armário grande, sem janela, onde nós, as ajudantes, éramos trancada quando não estava servindo. Os primeiros dias a bordo foram de aprendizado doloroso. Acordava antes do sol nascer, com um chute na rede para acender o fogo e preparar café para os pescadores. Depois tinha que limpar o convés, esfregar as tábuas com escova até os joelhos sangrar. O almoço era por minha conta também. Cozinhar com o barco balançando, tentando não desperdiçar nada, porque o capitão fiscalizava cada grão de arroz, cada pedaço de peixe. Se achasse que eu tinha usado muito de alguma coisa, o castigo vinha na hora. Tapas na cara, puxão de cabelo, beliscão que deixava a pele roxa. A comida para as ajudantes era racionada. Sobra de peixe, farinha velha, às vezes só um mingau ralo de tapioca. Tem que manter vocês magra, ninguém gosta de mulher gorda, o capitão dizia, rindo com aquele dente de ouro brilhando. A sede era quase pior que a fome. A água era guardada em tonel de madeira e só podia beber em horário certo, quantidade contada. No calor da Amazônia, isso era quase uma tortura. As humilhações eram constantes. Me chamavam de mercadoria, de pagamento, nunca pelo nome. Faziam piada sobre meu corpo magrelo, sobre meu jeito de andar, sobre o medo que eu não conseguia esconder dos olhos. O capitão gostava de me mostrar para os outros navegantes quando cruzava com barco amigo. Essa aqui é nova, ainda está se ajeitando, mas já vai virar uma boa sereia, ele dizia, me puxando pelo braço com força para os outros ver, como se eu fosse um peixe raro que ele tinha pescado. Foi no 3º dia que descobri que não estava sozinha naquele pesadelo. Quando fui levar comida num cantinho mais afastado do barco, vi 3 outras moças. Uma devia ter uns 18 anos, as outras 2 pareciam da minha idade ou até mais nova. Todas com olhar perdido, corpo marcado, cabelo mal cuidado. Juraci era a mais velha, uma moça de pele bem escura do Alto Xingu. Estava no barco há quase 1 ano. Iracema, de Gurupá, magra como um graveto, tremia o tempo todo como se tivesse frio, mesmo no calor sufocante. E a pequena Tainá, que não devia ter mais que 13 anos, mal falava, só olhava para o rio como se a qualquer momento fosse se jogar. Quando não tinha ninguém por perto, elas me contaram suas histórias, todas parecidas com a minha. Pai que morreu ou abandonou a família, tio, padrasto ou irmão mais velho que fez dívida com o capitão. Elas como pagamento. Algumas tinham sido prometidas voltar para casa em poucos meses. Juraci já estava lá há mais de 1 ano, sem nunca ter pisado em terra firme por mais que algumas horas. Ele não deixa a gente voltar, Juraci me disse baixinho, olhando para os lados para ter certeza que ninguém escutava. Sempre arranja um jeito de dizer que a dívida não foi paga, que precisa de mais tempo de serviço. Algumas meninas ele vende para outro barco quando cansa delas. Algumas somem de noite. A gente acorda e elas não estão mais aqui. Ele diz que fugiram ou que foram levadas por boto, mas a gente sabe... A rotina de abuso começou na primeira noite. Não vou entrar em detalhe porque tem coisa que é pesada demais até para contar depois de tanto tempo. Mas o capitão deixou claro que eu não estava ali só para cozinhar e limpar. Um capitão fica muito sozinho nas noites de navegação, ele dizia, me puxando para o quarto dele. No começo eu chorava, implorava, tentava resistir. Isso só deixava ele mais bravo. Aprendi rápido que era menos doloroso deixar o corpo ali e mandar a mente para longe, pensar na minha casa, nas histórias que mamãe contava, no som do igarapé passando perto da janela de casa. As outras meninas passavam pelo mesmo. Às vezes era o capitão, outras vezes ele emprestava a gente para algum membro da tripulação como recompensa por trabalho bem feito ou para os capitão amigo que visitavam o barco.
Nesses dias, a gente rezava para pegar alguém menos violento, menos cruel. Tinha um pescador, seu Juca, que às vezes fingia que tinha feito o que o capitão mandou, mas na verdade só ficava sentado conversando com a gente, contando história da família dele. Era o único que parecia lembrar que éramos gente, não coisa. O sistema que o capitão usava para nos manter sob controle era simples e eficaz. Primeiro, o isolamento. A gente raramente pisava em terra firme. Quando o barco atracava em algum porto ou comunidade, ficávamos trancada no quartinho, às vezes por dias, com pouca água e comida. Segundo, as ameaças. Ele sabia onde nossas famílias moravam e deixava claro o que aconteceria com elas se tentássemos fugir ou contar para alguém. Sua mãe já tá doente, né? Seria uma pena se algo pior acontecesse com ela ou com seus irmãozinhos. Ele me lembrava sempre. E claro, a violência. Qualquer desobediência, qualquer hesitação era punida. No início era um tapa, depois vieram o soco, as queimaduras de cigarro, os cortes de faca. Isso é para você lembrar quem manda aqui, ele dizia. A gente aprendia a abaixar a cabeça, a dizer sim, senhor, para tudo, a se tornar invisível quando não era chamada. Aprendemos que a sobrevivência dependia disso. Agora, antes de contar como começou o meu plano de fuga, quero fazer um desafio. Duvido que você tenha coragem de deixar um gostei nesse vídeo depois do que vou revelar. Só quem tem estômago forte vai conseguir apertar esse botãozinho azul depois de ouvir o que vou contar. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. Depois de quase 6 meses naquele inferno flutuante, eu já tinha perdido quase toda a esperança. Meu corpo estava coberto de marca, eu tinha emagrecido tanto que mal reconhecia meu reflexo nas águas do rio quando me debruçava para lavar roupa. Mas uma fagulha ainda queimava dentro de mim, alimentada pelas últimas palavras da minha mãe. O rio sempre encontra seu caminho. Eu precisava encontrar o meu. A oportunidade surgiu quando o barco atracou numa comunidade maior, perto de Breves. Era dia de festa de santo, tinha muita gente, muito movimento. O capitão tinha bebido além da conta e dormia pesado. Um dos tripulantes que devia nos vigiar também caiu no sono. Consegui escapar do quartinho e chegar até a beirada do barco. Sem pensar 2 vezes, pulei na água escura. Nadei como nunca tinha nadado, usando toda a força que me restava. A correnteza ajudou, me levando para longe. Já estava começando a me sentir segura quando ouvi o motor de uma canoa pequena. Era 2 dos homens do capitão. Tinham dado falta de mim mais rápido do que eu esperava. Me alcançaram antes que eu pudesse chegar à margem. Me arrastaram de volta para o barco pelos cabelos, me jogando no convés como um peixe. O capitão já estava acordado, furioso como nunca tinha visto. Achei que já tinha aprendido quem manda aqui. Ele rosnou, puxando um facão da cintura. Pensei que ia me matar ali mesmo. Quase desejei que fizesse isso para acabar com aquele sofrimento. Mas ele tinha outro plano. Vou te dar uma marca para você nunca mais esquecer a quem pertence. Pegou meu braço esquerdo, esticou ele no convés de madeira e com a ponta do facão começou a cortar devagar. A dor era insuportável, mas ele tapou minha boca para ninguém ouvir meu grito. Deixou uma marca, uma linha fina e profunda que ia do pulso quase até o cotovelo. Isso é para você lembrar. Toda vez que olhar para esse braço, vai saber que tem dono. A punição não parou por aí. Fiquei 3 dias amarrada no mastro, sob sol e chuva, com pouca água e nenhuma comida. Quando finalmente me soltaram, mal conseguia ficar de pé. O corte no braço tinha infeccionado, estava vermelho, inchado, com pus saindo. A febre me fazia delirar, ver coisa, chamar por minha mãe como se ela pudesse me ouvir. Foi aí que aconteceu o que só posso chamar de milagre, embora tenha vindo pelas mãos de gente, não de santo. O barco parou numa comunidade pequena para comprar farinha. Uma senhora de idade, Dona Zuleide, veio vender erva medicinal para o capitão, como fazia sempre que ele passava por ali. Ela me viu deitada num canto, tremendo de febre, o braço quase 2 vezes o tamanho normal. Essa menina vai morrer se continuar assim, ela disse para o capitão.
Infecção de corte assim leva embora em poucos dias. O capitão deu de ombros. Se morrer, arrumo outra. Tem muita família endividada por esse rio. Mas a velha era esperta. E quem vai cozinhar para tua tripulação enquanto isso? Quem vai limpar esse barco? As outras já tão fraca também. Deixa eu cuidar dela uns dias. Quando o barco voltar, se ela tiver melhor, tu leva. Se não, pelo menos não vai feder a defunto na tua embarcação. Não sei como, mas ela convenceu ele. Talvez o capitão realmente tenha percebido que eu valia mais viva que morta, pelo menos por enquanto. Ou talvez, no fundo daquela alma podre, ainda existisse um restinho de humanidade. Fui levada para a casa de Dona Zuleide, uma palafita pequena, mas limpa, cercada de planta medicinal por todo lado. Por quase 2 semanas, ela cuidou de mim como se eu fosse sua própria filha. Limpava o corte com chá de casca de copaíba, fazia cataplasma de erva que tirava o pus, me dava de beber um chá amargo que baixava a febre. Aos poucos, fui melhorando. A febre cedeu, o inchaço diminuiu, a dor ficou suportável. Mas eu sabia que logo o capitão voltaria para me buscar. Vou te ensinar o que puder no tempo que temo, Dona Zuleide me disse numa noite, enquanto trocava o curativo do meu braço. Não só a curar, mas também outras coisas. Nos dias que seguiram, ela me ensinou sobre as ervas, quais curavam, quais aliviavam dor, quais provocavam sono profundo, e também, sussurrando para ninguém mais ouvir, quais eram veneno. Essa aqui, olha bem, é timbó. Os índios usam para pescar, joga no rio, atordoa o peixe, mas se um cristão tomar, causa tontura, fraqueza, vista embaçada, ela explicava, mostrando uma raiz amarronzada. Essa outra é a sacu. O leite dela queima a pele, faz bolha. Se entrar no sangue, paralisa aos poucos. Começa pelas pernas, depois vai subindo, leva tempo, mas não tem volta. Me mostrou também como identificar as plantas na mata, como preparar, como esconder o gosto amargo em comida ou bebida. Conhecimento é poder, menina, principalmente para quem não tem nenhum outro poder nessa vida. Quando o Sereia Veloz voltou, 2 semanas depois, eu já estava de pé, o braço quase bom, só com a cicatriz fina que tenho até hoje. O capitão pareceu surpreso, talvez até um pouco desapontado por me ver recuperada. Paguei Dona Zuleide com a única coisa de valor que tinha, o pente de madeira da minha avó. Ela recusou no começo, mas insisti. A senhora salvou minha vida. Quero que tenha algo para lembrar de mim. Antes de me deixar ir, ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Não esquece o que te ensinei. Paciência, menina. A vingança é igual a sacu. Age devagar, mas quando chega, não tem remédio que cure. De volta ao barco, as coisas pareciam ter voltado ao que eram antes. O trabalho pesado, os abusos, as humilhação. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não era mais a mesma menina assustada. A dor e o desespero tinham dado lugar a uma calma fria, uma determinação silenciosa. Comecei a observar tudo com atenção redobrada. Aprendi os horários da tripulação, quem dormia pesado, quem acordava com qualquer barulho. Descobri onde o capitão guardava as chaves, onde ficavam os mapas, como funcionava o rádio. De noite, quando todos dormiam, me esgueirava pelo barco, tocando as coisas, memorizando cada canto. Na cozinha, comecei a identificar qual erva podia ser misturada com qual comida sem mudar o gosto. Testava em pequena quantidade, observando quando alguém ficava com sono depois de comer, quando reclamava de dor de barriga ou tontura leve. As outras meninas notaram a mudança em mim. Juraci me perguntou uma noite quando estávamos sozinha: "O que está acontecendo com você? Tá diferente." Contei uma parte do que planejava, não tudo. Quanto menos elas soubessem, mais seguro seria para elas depois, mas precisava de aliada. "Quando chegar a hora, vou precisar de ajuda", sussurrei. "Você tá comigo?" Juraci hesitou apenas 1 segundo antes de assentir. Passei meses assim, planejando, aprendendo, testando, ganhando força. O capitão parecia menos desconfiado agora. Eu tinha aprendido a ser submissa na aparência, a sorrir quando ele se aproximava,
a não mostrar medo nem nojo. Isso o agradava, fazia ele baixar a guarda. Então, uma noite, algo aconteceu que acelerou meus planos. Tainá, a menina mais nova, tinha ficado doente há dias. Tosse forte, febre alta, mal conseguia ficar de pé. O capitão já estava irritado porque ela não servia para trabalhar nem para o resto. Numa parada numa comunidade pequena, ele simplesmente a deixou lá. Ela está estragada. Se recuperar, alguém traz de volta. Se não, é um problema a menos. 2 semanas depois, passamos pela mesma comunidade. Perguntei discretamente por ela a uma mulher que vendia farinha. Ah, a menina doente? Morreu 2 dias depois que deixaram ela aqui. Tava fraca demais, o pulmão cheio d'água. Enterramos ela ali mesmo, perto do igarapé. Aquela noite chorei como não chorava há muito tempo. Não por mim, mas por Tainá. Uma menina que nem tinha vivido direito, tratada como um objeto quebrado que se joga fora quando não serve mais. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos. Me perguntei se ainda estavam vivos, se pensavam em mim. Pensei em quantas outras meninas tinham passado pelo Sereia Veloz antes de nós. Quantas tinham sobrevivido, quantas tinham terminado como Tainá. Naquele dia, enquanto chorava pela menina que nem nome direito eu sabia, decidi que preferia morrer nas águas do rio a continuar vivendo naquele inferno flutuante. O plano que vinha desenvolvendo aos poucos tomou forma completa na minha cabeça. Não seria amanhã nem na próxima semana, mas seria logo. E quando acontecesse, o capitão Guto ia aprender que tinha comprado não uma menina assustada, mas sua própria destruição. O Sereia Veloz navegava há quase 3 anos comigo a bordo. Nesse tempo todo, aprendi cada centímetro daquele barco, cada rangido da madeira, cada suspiro do motor. Sabia qual tábua do convés fazia barulho quando pisava, qual corda estava mais fraca pelo desgaste do tempo, qual parafuso do motor precisava ser apertado toda semana. Comecei a me tornar invisível para os olhos da tripulação. Sabe como é? Quando você vê uma pessoa todo dia, você para de realmente enxergar ela. Eu me aproveitava disso para observar tudo. Estudei as rotas que o capitão Guto costumava fazer. O barco navegava principalmente entre Belém e os municípios de Marajó, mas às vezes ia até Santarém ou descia até Macapá. Tinha certos trechos que ele evitava, áreas com muita fiscalização, comunidade onde já tinha tido problema com algum pai ou irmão revoltado por causa das negociação dele. E tinha lugar que ele gostava especialmente, onde os amigos dele também tinham barco e faziam a mesma coisa que ele. Prestei muita atenção nos mapas que ficavam na cabine de comando. Quando limpava lá, memorizava os desenhos, os nomes dos rios, os pontos marcados com X onde tinha banco de areia ou pedra submersa. O capitão nunca imaginava que uma menina do interior pudesse saber ler mapa e muito menos entender de navegação. Mas eu tinha aprendido com meu pai desde pequena e, além disso, a necessidade é professora e das boas. Estudei também a rotina da tripulação. Quem ficava de vigia em que horário, quando trocavam de turno, quem bebia até cair, quem dormia como pedra. O capitão geralmente bebia bastante depois do jantar, especialmente quando estávamos navegando em águas tranquilas. Dormia pesado até umas 5 da manhã, quando o dia começava a clarear. Era seu momento mais vulnerável. Passei meses planejando cada detalhe antes de compartilhar com as outras. Quanto menos elas soubessem antes da hora, mais seguro seria para todas. Mas precisava de aliada, não podia fazer tudo sozinha. Comecei com Juraci, a mais velha, que já estava há mais tempo no barco e tinha presenciado mais horror que todas nós juntas. Depois trouxe Iracema, que mal falava de tanto medo, mas que tinha olhos que viam tudo e ouvidos que captavam até o sussurro do vento. Vamos sair daqui. Contei a elas numa noite, quando a tripulação tinha bebido além da conta depois de um dia bom de pesca. Mas não vai ser como da outra vez. Não vamos simplesmente pular e nadar. Dessa vez, o plano é outro. No começo, elas não acreditaram. Já tinham perdido a esperança há muito tempo.
Mas aos poucos, vendo minha determinação, começaram a confiar. Criamos um código entre nós. Palavras simples que para qualquer um de fora não significavam nada, mas para nós diziam tudo. Água doce significava que era para prestar atenção, que eu ia fazer alguma coisa importante. Peixe dormindo queria dizer que era seguro conversar. Temporal chegando indicava que o plano estava prestes a começar. Cada uma ganhou uma tarefa. Juraci, que trabalhava mais tempo na cozinha, ficou responsável por guardar aos poucos as ervas que eu conseguia nas nossas paradas nas comunidades. Iracema, que era pequena e conseguia se espremer em espaço apertado, aprendeu a entrar na cabine de comando quando não tinha ninguém e fazer pequenas alterações na bússola. Nada grande demais que alguém notasse, só o suficiente para desorientar aos poucos. Eu mesma cuidava da parte mais arriscada, observar o capitão, aprender seus hábitos e preparar o barco para o que viria pela frente. Foi por acaso que descobri um ponto fraco no casco, perto da proa. Uma parte onde a madeira tinha apodrecido por dentro, mas por fora parecia firme. Sempre que limpava aquela área, enfraquecia um pouco mais, tirando lasca pequena que ninguém notava. A preparação das plantas foi a parte que levou mais tempo. Nas paradas que fazíamos nas comunidades ribeirinhas, eu procurava as velhas que vendiam erva. Comprava um pouco aqui, ganhava outro tanto ali, sempre com desculpa de querer fazer remédio para dor nas costas, para febre, coisas assim. As velhas geralmente tinham pena de mim, viam os machucados, as marcas no corpo e entendiam sem precisar perguntar. Mais de uma me deu erva que não tinha pedido, com um olhar que dizia: "Eu sei o que você precisa de verdade." O timbó era o mais difícil de conseguir. É uma planta que os índios usam para pesca, jogam no rio, atordoa os peixes que ficam boiando. Mas no corpo humano causa tontura, confusão, fraqueza. Não mata, mas deixa a pessoa incapaz de reagir direito. Juraci guardava tudo num cantinho do depósito de farinha, onde ninguém mexia porque tinha muito rato e barata. As sabotagens começaram sutis. Uma noite, mexi na bússola, desregulando ela só um pouquinho. No dia seguinte, o capitão reclamou que estávamos fora da rota, mas culpou o timoneiro, não desconfiou do instrumento. Em outra ocasião, coloquei um pouco de areia no óleo do motor, fazendo ele falhar de vez em quando. Eles abriram, limparam, mas não encontraram nada de errado. A areia já tinha se dissolvido. Fui aos poucos criando problemas pequenos, que juntos formariam um desastre grande. Afrouxei parafuso do leme, desgastei corda importante. Fiz pequenos furos nas embarcações de salvamento que depois tampava com breu que derreteria na água. Tudo tão sutil que ninguém percebia. Uma formiga carrega folha muito maior que ela se for cortando aos pouquinho, e foi isso que fiz. Esperava o momento certo há meses. Precisava ser em água funda, longe de ajuda, mas perto o suficiente de alguma margem para onde pudéssemos nadar se necessário. Precisava ser à noite, quando a vigilância era menor. E, principalmente, precisava ser num lugar onde eu conhecesse o rio melhor que o capitão. A oportunidade surgiu quando começamos a navegar pelo Furo de Breves, indo em direção a Belém. Tinha uma área que os navegadores chamavam de cemitério de barco, um trecho do rio cheio de pedra submersa que só os locais conheciam bem como desviar. Meu pai tinha me ensinado sobre esse lugar, dizendo que ali já tinha afundado muito barco de gente que não respeitava o rio. Estávamos nos aproximando desse trecho quando o sinal de tempestade apareceram. Nuvem pesada, escura, ar abafado antes da chuva, um silêncio estranho como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. O capitão notou também. "Vem chuva grossa por aí", ele comentou, olhando para o céu. "Vamos ter que navegar com cuidado essa noite." Foi quando troquei o sinal com Juraci e Iracema. Temporal chegando. O plano ia começar naquela noite. Durante o jantar, Juraci colocou o extrato de timbó na comida da tripulação. Não em quantidade suficiente para matar. Nunca quis me tornar assassina de gente inocente. Mas o bastante para deixá-los lentos, confusos, com sono pesado. No café do capitão,
colocou dose maior. Ele sempre bebia muito café à noite quando tinha tempestade pela frente. Enquanto isso, Iracema me ajudou com a sabotagem final. Desregulamos completamente a bússola, girando a agulha magnética. Afrouxamos de vez o leme, que agora mal respondia aos comandos. E o mais importante, modifiquei a fechadura da cabine do capitão, para que parecesse normal, mas na verdade travasse quando batesse com força, como aconteceria num impacto. A tempestade chegou com fúria, como se o próprio rio estivesse com raiva. Os trovões eram tão fortes que faziam o barco inteiro tremer. A chuva caía como se o céu tivesse rasgado de vez, criando uma cortina d'água que não deixava ver nem a própria mão na frente do rosto. O vento uivava pelos cantos do barco, encontrando cada fresta, cada buraco, assobiando como alma penada. Era uma tempestade assustadora, mas para nós era nossa salvação. A tripulação, já afetada pelo timbó, lutava para manter o barco na rota. O capitão, na cabine de comando, xingava, gritava ordem, mas sua voz parecia distante, como se ele mesmo não tivesse certeza do que dizia. A bússola desregulada apontava para o rumo errado, o leme mal obedecia, e o vento nos empurrava exatamente para onde eu queria, direto para o cemitério de barco. Quando senti o primeiro impacto, leve, como se o fundo do barco tivesse raspado em algo, soube que estávamos chegando. Fiz sinal para Juraci e Iracema se prepararem. Tínhamos escondido uma pequena canoa na lateral do barco, dessas que fica amarrada para o caso de emergência. Já estava com os remos dentro e um pouco de água e farinha que tínhamos escondido durante semanas. O segundo impacto foi mais forte. O barco inteiro estremeceu e ouvimos o som horrível de madeira rasgando. Logo a água começou a entrar pelo casco. A tripulação, atordoada pelo timbó e pela confusão da tempestade, corria pelo convés sem saber o que fazer direito. O capitão saiu da cabine de comando praguejando, indo verificar o estrago. Foi quando aproveitamos a confusão para soltar a canoa. Pulamos as 3 dentro dela, já com os remos na mão. A chuva e a escuridão nos escondiam. Ninguém prestou atenção em 3 vultos pequenos se afastando na noite. Mas antes de nos afastarmos muito, vi o capitão correr de volta para a cabine dele. Estava indo buscar algo, talvez dinheiro, talvez arma. Ouvi o som da porta batendo com força quando ele entrou. E depois, o som que esperava, o clique da fechadura modificada travando. Ele estava preso. O grito que saiu da cabine quando ele percebeu é algo que nunca vou esquecer. Um grito de raiva, de medo, de desespero, tudo junto. Socorro! Abram essa porta! Mas a tripulação já estava ocupada demais tentando salvar o próprio pescoço, e nós já estávamos longe. O Sereia Veloz foi afundando devagar. Vimos do longe as luzes do barco diminuindo, até que houve um último estalo forte, provavelmente a cabine principal quebrando, e depois só escuridão e silêncio. O rio tinha engolido o barco, junto com seu capitão e junto com 3 anos do meu passado. Ficamos à deriva por horas, nos escondendo entre as ilhas, deixando a correnteza nos levar. A chuva foi parando aos poucos e o céu clareando. Quando o dia nasceu, estávamos exausta, ensopada, machucada, mas livre, finalmente livre. Agora te pergunto, olhando nos olhos, você acha errado o que fiz? Deixar aquele homem afundar com o barco que foi prisão de tantas moças? O que você teria feito no meu lugar quando a justiça dos homens não chegava onde estávamos? Me conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião sincera. Fomos encontrada mais tarde naquele mesmo dia por pescador local. Estávamos quase desfalecendo de cansaço, depois de remar a noite toda. A canoa pequena fazia água e já estávamos com os pés encharcados. Quando nos viram, 3 meninas magricela, com roupa de homem grande, olhar assustado, eles logo entenderam parte da história. Era um pescador antigo, conheciam bem as histórias do barco maldito, como chamavam o Sereia Veloz. Não era a primeira vez que o capitão Guto comprava moça jovem pela região. Só foi a primeira vez que ele pagou o preço por isso. Nos levaram para uma comunidade pequena chamada São João,
onde fomos acolhida por famílias diferentes. A notícia do naufrágio do Sereia Veloz se espalhou rápido pelos rios. Logo chegaram autoridades de Breves para investigar. Foi quando tivemos que decidir qual história contar. Foi acidente, disse o pescador mais velho que tinha nos resgatado, antes mesmo que perguntassem. Tempestade forte, pedra no caminho, barco velho. Essas meninas são as únicas sobreviventes. Coitada, estavam trabalhando de cozinheira no barco. As autoridades não pareciam muito interessadas em fazer muita pergunta. Afinal, era só mais um barco afundado entretanto. E o capitão Guto, apesar de conhecido, não era querido por muita gente. Era temido, que é diferente. Além disso, a comunidade ribeirinha fechou um cordão de proteção ao nosso redor. Todos contavam a mesma história. Acidente, tempestade, tragédia. O silêncio coletivo sobre a verdade foi o maior presente que aquela gente simples podia nos dar. Eles sabiam, sem que precisássemos dizer, o que tínhamos passado naquele barco. E muitos provavelmente suspeitavam que o naufrágio não tinha sido tão acidental assim, mas ninguém falou, ninguém perguntou, ninguém acusou. O rio limpa suas próprias mazelas. Ouvi uma velha comentar enquanto passava erva curativa nos cortes e machucado das minhas costas. Quem desrespeita o rio, mais cedo ou mais tarde, o rio leva. Esse silêncio protetor me acompanhou por muito tempo depois. Mesmo quando consegui finalmente voltar para minha comunidade, descobrindo que minha mãe tinha morrido ano antes de tuberculose e meus irmãos tinham sido levados para casa de parente distante, ninguém nunca me perguntou diretamente o que tinha acontecido naqueles 3 anos. Quando me perguntavam sobre o tempo no Sereia Veloz, eu só dizia: foi difícil, mas sobrevivi. E todos entendiam que a história que é melhor não contar em detalhes, que a dor que é melhor deixar afundar junto com o passado. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Usei o conhecimento de erva que tinha aprendido com minha mãe e com Dona Zuleide para me tornar curandeira. Ajudava nas partos, tratava ferida, curava febre. A fama de que conhecia as plantas como ninguém foi crescendo e logo eu estava atendendo gente de comunidade distante. Mas o mais importante, comecei a ajudar outras moças que, como eu, tinham sido vítima de homem como o capitão Guto. Porque ele não era o único. Os rios da Amazônia escondem muita história parecida. De barco que são prisão flutuante, de menina comprada por dívida, de abuso que acontece longe dos olhos da lei. Ensinei a essas moças o que tinha aprendido da forma mais dura, que a salvação às vezes vem das próprias mãos, que conhecimento é poder, que paciência e observação são arma mais forte que qualquer facão. Depois de toda a tempestade, vem a calmaria. Foi assim quando finalmente consegui voltar para minha terra, para Chaves, terra onde tinha nascido. Passei quase 1 ano ajudando na casa da velha que me acolheu depois do naufrágio, pagando a bondade dela com trabalho duro e aprendendo mais sobre as plantas que ela conhecia. Mas o coração puxava para casa, para saber o que tinha acontecido com minha mãe, com meus irmãos. Consegui carona num barco de um comerciante que ia para lá, e assim voltei para o lugar onde tudo começou. Chegando lá, à primeira vista já me partiu o coração. Nossa palafita, que sempre foi simples, mas arrumada, estava abandonada, com parte do teto caído, mato crescendo por tudo quanto é lado. Ninguém morava ali há muito tempo. Fui então procurar notícia com os vizinhos. Foi quando soube que mamãe tinha falecido de tuberculose menos de 1 ano depois que fui levada. Ela definhou minha filha, contou Dona Raimunda, nossa vizinha mais próxima. Passou os últimos dias chamando seu nome, pedindo perdão por não ter podido te proteger. Chorei como não chorava desde pequena. Um choro profundo, de perda irreparável. Tinha sonhado tanto com esse reencontro, com o abraço demorado da Dona Filomena, com contar para ela que tinha sobrevivido, que tinha escapado. Agora, tudo o que me restava era visitar o lugar onde ela estava enterrada, numa área simples no alto de um pequeno morro, onde o rio não alcançava nem na maior cheia. Meus irmãos tinham sido levados para casa de parente em Macapá. Joaquim,
O mais velho já estava trabalhando num estaleiro. Os gêmeos, Sebastião e Severino, tinham sido adotados por uma família de professor que não podia ter filho. Pelo menos, eles tinham tido uma chance. Do tio Juvenal, o tal que me vendeu para o capitão, soube que tinha sido encontrado morto na beira do rio um ano depois que eu fui levada. Bêbado e cheio de dívida de jogo, contou seu antenor, um dos mais velhos da comunidade. Ninguém sentiu falta. Mesmo sem família para me receber, decidi ficar ali por um tempo. Limpei nossa velha palafita, arrumei o telhado do jeito que dava, plantei de novo as ervas medicinal no pequeno quintal, as mesmas que mamãe cultivava. As pessoas foram chegando aos poucos, primeiro as mais velhas, que lembravam de mim, menina, depois as mães com criança doente, precisando de chá para febre, de remédio para verme, de bálsamo para ferida. Mas o rio carrega muita coisa, e trauma é uma delas. Os pesadelos vieram junto com a volta, forte como nunca tinha sido antes. Acordava gritando no meio da noite, ensopada de suor, sentindo o cheiro do Capitão Guto, ouvindo a voz dele. Bastava escutar o motor de um barco grande se aproximando, que meu coração disparava, minhas mãos começavam a tremer, minhas pernas ficavam mole. Às vezes tinha que me esconder dentro de casa até o barco passar, respirando fundo, me lembrando que estava salva, que ele não podia mais me alcançar. Confiar em homem era quase impossível. Via malícia onde não tinha, desconfiava das intenções mais inocentes. Qualquer homem mais velho que tentasse conversar comigo recebia olhar de gelo e resposta curta. Eu sabia que nem todos eram como o capitão, mas meu corpo, meu instinto, não conseguia diferenciar. Era como se tivesse sido mordida por cobra e agora tivesse medo até de minhoca. Foi nesse tempo difícil que acabei descobrindo minha verdadeira vocação. O conhecimento de erva que tinha aprendido com mamãe, com Dona Zuleide que me curou depois da tentativa de fuga e com a velha que me acolheu depois do naufrágio, foi se tornando cada vez mais profundo. Comecei a fazer expedição pela mata, procurando planta que só tinha ouvido falar, testando combinação nova, aprendendo a preparar remédio mais forte e mais eficaz. A notícia de que havia uma curandeira nova na região se espalhou rápido como fogo em palha seca. Logo tinha gente vindo de comunidade distante para me procurar. Trazia criança com febre alta que médico nenhum conseguia baixar, homem com ferida infeccionada que não sarava, mulher com dor que ninguém descobria a causa. Não conseguia curar tudo, claro, mas ajudava muito gente. E cada pessoa que melhorava espalhava mais ainda a notícia. Comecei a viajar pelas comunidades isoladas, aquelas que ficavam tão longe que nem a gente de saúde visitava. Ia de canoa pequena, dessas que uma pessoa só consegue remar, levando minha sacola de erva seca, meus óleos, meus emplastros. Passava a semana fora de casa, dormindo em rede emprestada, comendo o que as famílias ofereciam em troca dos cuidados. Não cobrava dinheiro, sabia bem demais como era não ter nenhum. Aceitava o que podiam dar, um peixe, um pouco de farinha, uma galinha, ou só a gratidão mesmo. Foi numa dessas viagens que conheci Juvencio. Eu tinha ido até uma comunidade chamada Bom Jesus, bem isolada, porque tinha notícia de um surto de malária por lá. Passei quase um mês cuidando dos doentes, e ele era um deles, um pescador de meia idade, viúvo, que mal conseguia levantar da rede de tão fraco que a doença tinha deixado. Cuidei dele com o mesmo cuidado que tinha com todos, usando o chá de quinaquina que tinha aprendido com minha mãe, lavando o corpo dele com água de erva para baixar a febre. Quando melhorou, começou a me ajudar com os outros doentes. Era diferente dos homens que eu conhecia. Nunca levantava a voz, sempre pedia licença antes de pegar qualquer coisa, me tratava com um respeito que eu não estava acostumada a receber. E, principalmente, nunca me olhou do jeito que o capitão olhava, como se eu fosse coisa, propriedade. No olhar dele tinha admiração, mas não tinha posse. Quando já estava pronta para voltar para casa, ele me perguntou se podia me visitar um dia. Disse não na hora, sem nem pensar. O medo ainda era mais forte que qualquer outro sentimento. Ele não insistiu, só balançou a cabeça com um sorrisinho triste.
Entendo, disse simplesmente. Mas se um dia mudar de ideia, estarei por aqui. Voltei para minha vida, para as minhas ervas, para os meus pacientes. Mas algo tinha mudado. A lembrança daquele homem quieto, gentil, respeitoso, voltava de vez em quando, como um passarinho que pousa num galho e depois voa, mas sempre volta. Quase um ano depois, voltei a Bom Jesus para uma nova epidemia de malária. Ele ainda estava lá e veio me ajudar desde o primeiro dia. Dessa vez, quando terminou meu trabalho, aceitei a visita que ele tinha oferecido antes. Aos poucos, visita por visita, fui baixando as defesas. Juvencio era paciente como só um pescador sabe ser. Nunca forçou nada, nunca apressou nada. Me deixou ditar o ritmo, definir os limites. Se eu dizia hoje não, ele respeitava sem questionar. Levou quase 2 anos até eu aceitar casar com ele. Tinha muito medo ainda, mas também tinha cansado de viver só com os fantasmas do passado. Nossa cerimônia foi simples, no terreiro da casa dele, com a comunidade inteira assistindo. Nada de vestido branco ou festa grande, só uma bênção do rezador local, música de viola e sanfona, comida que todo mundo ajudou a preparar. No começo foi difícil. Mesmo confiando nele, meu corpo ainda guardava a memória do abuso. Tinha noite que acordava gritando que não suportava ser tocada. Juvencio nunca reclamou, nunca cobrou. Sentava do meu lado na rede, me oferecia água, esperava passar. O tempo é o melhor remédio, ele dizia. E se esse não bastar, você conhece outros. Não tem pressa. Aos poucos fui curando essas feridas mais profundas. E quando achei que já não podia ser mais feliz, veio meu primeiro filho, Raimundo, nome do meu pai. 2 anos depois, nasceu Filomena, nome da minha mãe. E por fim, o caçula, José, que carregava o nome do pai de Juvencio. 3 filhos forte, saudável, criado para respeitar todo mundo e nunca baixar a cabeça para a injustiça. Ensinei meus meninos desde pequeno que mulher não é propriedade, não é mercadoria, não é menos que homem nenhum. Ensinei minha filha a ser forte sem ser dura, a ser doce sem ser submissa, a nunca aceitar ser tratada como menos que é. Contei para eles, quando já tinham idade para entender, parte da minha história. Não tudo, a coisa que uma mãe poupa os filhos de saber, mas o suficiente para entenderem porque eu acordava gritando às vezes, porque tremia quando o barco grande passava, porque ficava quieta em certo dia do ano, o dia que tinha sido vendida para o capitão. Ao longo dos anos, fui tendo notícia das moças que tinham escapado comigo do Sereia Veloz. Juraci, a mais velha, voltou para a família dela no Alto Xingu, casou, teve filho e, pelo que soube, se tornou parteira respeitada na região. Iracema teve caminho mais difícil. O trauma do que viveu no barco a deixou com medo de tudo e de todos. Por muito tempo, viveu quase como sombra, ajudando na escola da comunidade onde foi acolhida, sem conseguir se aproximar de ninguém. Anos depois, soube que tinha virado professora, ensinando as crianças a ler e escrever. Nunca casou, nunca teve filho, mas dizem que as crianças que passavam por ela a adoravam, que era rigorosa, mas justa. A história do Sereia Veloz e seu fim misterioso virou lenda do rio. Barqueiro conta até hoje sobre o naufrágio em noite de tempestade, sobre o grito do capitão que dizem assombrar o cemitério de barco em noite de lua cheia. Poucos sabem a verdade completa, e os que sabem levaram o segredo com eles, protegendo não só a mim, mas a ideia de que às vezes a justiça vem de mão diferente das que seguram a balança oficial. Aos poucos, as comunidades ribeirinhas foram se organizando contra esse tipo de exploração. As mães começaram a manter as filhas mais perto quando o barco grande chegava. Os pais passaram a questionar oferta de trabalho, que soava boa demais. As próprias meninas aprenderam a reconhecer o perigo antes que fosse tarde. Não acabou com o problema, claro. Até hoje tem homem ruim pelo rio, tem abuso, tem exploração. Mas pelo menos alguns barcos malditos deixaram de navegar, alguns capitão aprenderam que nem tudo pode ser comprado,
Nem toda dívida pode ser paga com carne jovem. O tempo também trouxe mudança para mim. Quando os filhos já estavam grandes, Juvencio adoeceu de uma febre que nem minhas ervas conseguiram curar. Parti pela segunda vez na vida, dessa vez de um homem que só me trouxe coisa boa. Fiquei viúva como ele tinha sido viúvo quando nos conhecemos. O círculo da vida sempre girando. Decidi então vir para Afuá, onde uma das minhas pacientes mais antigas tinha se mudado e me convidou para ficar. Era uma cidade maior que os lugares onde tinha vivido, com mais recurso, mais gente, mas ainda mantinha aquele jeito ribeirinho que nunca deixou de ser meu também. Meus filhos, já adulto, ficaram espalhados, um em Macapá trabalhando com barco de passeio, outro em Belém estudando enfermagem, minha filha em Santarém, onde se casou com um comerciante. Aqui montei minha casinha de madeira sobre palafita, de onde dá para ver o encontro dos rios. Continuei com meu trabalho de cura, atendendo quem me procurava. Mas também comecei outro tipo de trabalho, o de ouvir e aconselhar mulher que, como eu, tinham passado por abuso, por violência, por abandono. Elas vinham calada, de cabeça baixa, às vezes com marca fresca no corpo, às vezes só com marca na alma que ninguém mais via. O rio ensina muita coisa pra gente, eu sempre digo a elas. Ensina que, às vezes, precisamos desviar das pedras, outras vezes precisamos usá-las a nosso favor. Ensina que a correnteza mais forte sempre dá lugar à água mais calma, se você souber esperar. E ensina principalmente que não importa quantas curvas tenha no caminho, o rio sempre encontra seu rumo para o mar. O mundo mudou muito desde minha juventude. Hoje tem delegacia da mulher em cidade maior, tem celular para pedir ajuda, tem posto de saúde em comunidade que antes nem no mapa aparecia. Tem lei que protege mulher contra a violência, tem campanha na televisão. Mas no fundo do rio, nas comunidades mais isoladas, ainda é muito parecido com o que era antes. A mulher ribeirinha ainda está vulnerável, ainda sofre calada, ainda tem medo de denunciar, porque sabe que a ajuda está longe e o perigo está perto. Por isso eu digo para as meninas novas que me procuram, confia no seu instinto. Se um homem te dá arrepio ruim na espinha, não importa quem ele seja, capitão de barco, político importante, comerciante rico, até pastor de igreja, dá um jeito de nunca ficar sozinha com ele. Se teu tio, padrasto ou até teu pai começa a te olhar de um jeito que te deixa desconfortável, conta para tua mãe, para tua avó, para tua professora, e se ninguém acreditar, conta para outra pessoa e outra, até alguém ouvir. Porque o segredo é a arma mais forte do abusador. Tenho visto mais menina corajosa nos últimos anos. Menina que não abaixam a cabeça como a gente abaixava, que conhecem seus direitos, que não aceitam ser tratada como menos. Isso me enche de esperança. Quem sabe as netas das minhas netas não precisem mais navegar em águas tão perigosas quanto as que eu naveguei. Justiça é uma coisa complicada no nosso Brasil, principalmente quando você é mulher, quando é pobre, quando vive longe dos olhos do governo. Às vezes, ela não vem pelas mãos de juiz de toga, de delegado de farda. Às vezes, ela vem pela mão calejada de uma menina que já perdeu tudo, menos a vontade de sobreviver. Não estou dizendo que o que fiz foi certo pelos padrões da lei. Mas no contexto da minha vida, naquele barco, naquele tempo, não havia outra escolha que eu pudesse fazer. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria sem pensar 2 vezes. O rio também ensina isso, que cada um navega com os remos que tem, que cada um sobrevive do jeito que consegue. Ninguém que não esteve naquele barco, naquele pesadelo, tem o direito de julgar como eu consegui sair dele. Eu sou Jandira Trindade Cardoso. E essa foi a história da minha vida. Um relato de dor, sim, mas principalmente de uma mulher ribeirinha que aprendeu a navegar nas correntezas mais perigosas e chegou até aqui para contar. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que fizeram o impossível para sobreviver e proteger quem amam, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros, minha filha, vem das cicatrizes que a vida deixa nas mãos de quem remou contra a maré.
Para assistir mais relatos como o meu, você deve clicar nos vídeos que estão aparecendo agora na tela. Tem 2 quadrados. Você escolhe em qual clicar e seguir ouvindo relatos de muita força e superação.